Bom, pessoal, eu acho que está tudo ok aí. Se vocês estiverem me escutando bem, avisa aí no chat, por favor, que está tudo ok. Bom, pessoal, então vamos iniciar nossa segunda live sobre resumo completo de Química para o Enem. Eu sou Danilo Nogueira, idealizador do projeto Saber Enem Química e Física, e é um prazer imenso estar aqui com vocês, novamente, iniciando essa jornada de aprendizado rumo à prova do Enem. É isso? Então, na aula de hoje, eu preparei um material muito legal para vocês. Eu preparei um material sobre ligações químicas, funções inorgânicas, aspectos quantitativos da química e estequiometria. Então, um assunto denso, que a gente eu acredito que essa videoaula aqui, essa live, essa transmissão, vai durar em torno de 1h30 a 2 horas, certo? Então, realmente é extensa a aula, mas com o compromisso de levar bastante conteúdo para você, certo? Bastante conteúdo de relevância para você, beleza? Então, para começar, sem mais delongas, a gente vai começar logo nossa videoaula, nossa live, falando de ligações químicas. E aí surge a primeira pergunta, né, Danilo? Danilo, o que são ligações químicas? E aí, ligações químicas é a união entre os átomos para formarem as moléculas ou agregados iônicos. E aí eu trago para vocês um esqueminha exemplificativo para a gente entender o que isso significa, né? Então, é uma analogia, eu posso utilizar uma analogia como sendo um muro, certo? Como se os átomos fossem os tijolos, o cimento fosse as ligações químicas que vão unir esses átomos, né? Vão unir esses tijolos para formar o muro. E o muro seria exatamente a molécula, certo? A molécula ou agregado iônico. Então, resumidamente é isso aqui. É como se fossem os átomos, fossem os tijolos, o cimento fossem as ligações químicas e as moléculas fossem exatamente o muro completo, né? Ou seja, os átomos ligados entre si. E aí eu trago aqui alguns exemplos. Por exemplo, se a gente pega a molécula da cafeína, a molécula da cafeína, você vai ver que nada mais é do que um conjunto de átomos ligados através de ligações químicas. Então aqui, por exemplo, nessa figura, quais são os átomos que a gente tem? A gente tem átomos de hidrogênio, a gente tem átomos de carbono, a gente tem átomos de nitrogênio, e a gente tem átomos de oxigênio. E todos eles ligados através de ligações químicas, que é o que a gente representa aqui por esses tracinhos, certo? Algumas ligações simples, que é um tracinho só, e outras ligações duplas aqui, com 2 tracinhos, e a gente vai ver mais na frente o que isso significa, certo? Então, em suma, ligações químicas é o que vai unir os átomos para formar as moléculas ou os agregados iônicos. Então, aqui nessa outra figurinha, eu dou exemplo do cloreto de sódio, né? Então, o cloreto de sódio é o que a gente chama de ligação, de agregado iônico, formado por uma ligação iônica, que acontece, que a gente vai ver mais na frente, acontece quando você tem a ligação entre 2 íons, um cátion, carga positiva, e um ânion, carga negativa, que terminam se atraindo por forças de atração, forças elétricas de atração. Ok? Então, aqui a representação de um retículo cristalino, de um sólido de cloreto de sódio, certo? De um sal. Aqui com as ligações químicas entre o átomo, no caso o ânion de cloreto, esse de amarelo, e esse aqui de violeta, o cátion de sódio. Okay? Então aqui representando realmente exatamente as ligações que eu falei para vocês. E aí vamos lá, dar sequência. Então, quais os tipos de ligações químicas nós temos? Então a gente tem 3 tipos de ligações químicas. Quais são elas? As ligações covalentes, as ligações iônicas e as ligações metálicas. São essas 3 que você precisa saber para ir para a sua prova do Enem tranquilo. O que é então a ligação covalente? A ligação covalente é uma ligação que acontece entre átomos com compartilhamento de elétrons. A gente vai avançar um pouco mais na frente para entender isso aí direitinho. A ligação iônica, por sua vez, já é uma ligação entre íons, ou seja, você tem cátions e ânions, ou seja, carga positiva e negativa que se atraem por forças elétricas de atração, certo? E termina formando uma ligação iônica, certo? Então, nesse caso da ligação iônica, acontece uma transferência de elétrons. Por quê?
aquele elemento químico que ele tem capacidade de perder elétrons, ele vai perder elétron, certo? Por exemplo, o metal sódio, ele perde elétron, certo? E o elemento que tem capacidade de receber elétron, ele vai receber. Então, aquele que perdeu vai ficar positivo, aquele que recebeu vai ficar negativo, e aí eles terminam sendo atraídos por terem cargas elétricas opostas, certo? Termina tendo uma força de atração aí entre eles, beleza? Então, um assunto bem simplesinho, esse aí a gente vai ver mais na frente também. Já a ligação metálica acontece quando temos uma união de elementos metálicos através de nuvens de elétrons, certo? Então, elementos metálicos a gente vai ver que são elementos químicos que têm capacidade de perder elétrons. Eles têm menos de 4 elétrons na camada de valência, na última camada, a camada mais externa, como vocês viram na live anterior, e aí com isso a tendência que ele tem é de perder elétrons. E aí quando ele perde elétrons, ele termina formando uma nuvem de elétrons ali entre aquela liga metálica, certo? Que faz com que eles se mantenham unidos e faz com que essa liga metálica ela seja condutora de eletricidade também. Existe uma inter-relação muito forte entre ligações químicas e tabela periódica. E eu trago esse slide aqui para você exatamente para mostrar que relação é essa entre tabela periódica e ligações químicas. Na tabela periódica, há dois conceitos extremamente importantes para você entender tabela periódica, que é o conceito de elementos metálicos e o conceito de elementos ametálicos. Então, primeiro aqui, metal versus ametal. Então, aqui na tabela periódica, a nossa legenda aqui mostra que os elementos metálicos são todos esses aqui pintados de amarelo. Os elementos metálicos eles têm uma capacidade, uma tendência de perder elétrons. Isso acontece porque eles têm um número de elétrons na camada de valência pequeno, menos de 4 elétrons. Então, a tendência deles é exatamente perder esses elétrons da camada de valência, o que eles fazem com que eles sejam do tipo metal, elementos metálicos. Eu trago aqui dois exemplos para você. Eu destaco, na verdade, nessa tabela periódica, os elementos químicos da tabela 1A, da coluna 1A e 2A, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que a gente viu na aula lá de tabela periódica, na primeira live. Certo? Eu destaco eles por quê? Porque essas duas colunas, 1A e 2A, elas têm exatamente esses mesmos números de elétrons. Né? Então, na coluna 1A, ele vai ter um elétron na camada de valência, e na coluna 2A, eles vão ter 2 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que, quando vai participar de uma ligação química, a tendência dos elementos da família 1A é de perder um elétron e ficar com carga mais 1. Certo? Um cátion de carga mais 1. Já os elementos químicos da segunda coluna, da coluna 2A, da família 2A, a tendência deles é perder 2 elétrons, porque ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Certo? O mesmo acontece com essa coluna aqui da família 3A, ó, com exceção do boro. Então, o alumínio, o gálio, o índio, o tálio, esses elementos químicos aqui, a tendência deles é perder elétrons. Quais desses elementos químicos aqui mais caem na prova para vocês? Quais deles são mais cobrados para vocês? Exatamente o alumínio. O alumínio, sem dúvida, é o disparado o mais cobrado. E você percebe que o alumínio é da família 3A. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem 3 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa, e a tendência que ele tem, então, é de perder aqueles 3 elétrons, formando um cátion trivalente, 3+. Ok? Um outro conceito que eu trago para vocês aqui é de elementos ametálicos. Os elementos ametálicos, ou não metais, são esses aqui destacados em violeta aqui, ó, certo? Então, são esses daqui mais próximo para o lado da direita da nossa tabela periódica, mais próximo dos gases nobres, certo? O que é que esses elementos ametálicos têm em comum? Eles têm mais de 4 elétrons na camada de valência e, com isso, eles têm a tendência de receber elétrons. Eles têm uma eletroafinidade muito forte. Eles têm a tendência de receber elétrons e formar ânions. Certo? Ânions, ou seja, com cargas elétricas negativas. Certo? Então aqui eu trago uma figurinha do oxigênio, o oxigênio que é da família 6A, está aqui o oxigênio, certo? Da família 6A, e eu trago ele como exemplo para você lembrar o que é uma camada de valência. Aqui eu mostro a distribuição eletrônica do oxigênio,
onde a gente vê que ele tem 2 elétrons na primeira camada e ele tem 6 elétrons na última camada, formando então um total de 8 elétrons, sendo que distribuído 2 na primeira camada e mais 6 na última camada. E isso mostra que, pela regra do octeto, a tendência do oxigênio é receber 2 elétrons. Para quê? Para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência e permanecer estável. Ok? Então, todos esses elementos aqui, ametálicos, ou seja, da família 4A, 5A, 6A e 7A, eles têm uma capacidade, eles têm uma tendência de receber elétrons. E no momento que eles recebem elétrons, eles ficam com carga. Se ele roubar o elétron para si, ele vai ficar com carga elétrica negativa. Certo? E a gente vai ver os exemplos dos fluoretos, cloretos e iodetos, enfim, mais na frente. Ok? Então, essa é a primeira ideia muito importante. Então, você conseguir diferenciar os elementos metálicos dos ametálicos. E aí surge também a oportunidade da gente falar um pouco sobre a relação entre a distribuição eletrônica e a distribuição na tabela periódica, certo? E as famílias, né? A identificação das famílias, ou seja, das colunas dessa tabela periódica, bem como o número de valência, o número de elétrons na camada de valência. Então aqui eu dou um exemplo, a gente viu na live 1, mas eu trago um exemplo para vocês de uma tabela periódica com a distribuição eletrônica aqui, né? Mostrando que a família 1A, todos os elementos químicos da família 1A, quando você faz a distribuição eletrônica, eles terminam a distribuição eletrônica no subnível S1, pode ver aqui, ó. Certo? Essa outra tabela aqui mostra o seguinte, que aqueles elementos químicos que terminam com subnível S1, eles são identificados como os metais alcalinos, como eu já falei, da família 1A. E eles têm um elétron na camada de valência. Certo? Então tende a formar cátions mais um. Aqui na família 2A, todos os elementos químicos, eles, na distribuição eletrônica, termina a distribuição eletrônica com o subnível S2. Tá aqui, ó, como exemplo. O S2, o 3S2, 4S2, 5S2, 6S2. Certo? Todos eles terminam com S2. Isso quer dizer que eles têm, na última camada de valência, 2 elétrons. Tende a formar cátions de carga mais 2, porque eles vão perder esses 2 elétrons da última camada e com isso ficar com 2 cargas positivas naquele formato, naquele balanceamento de cargas que a gente viu lá na live 1. Se você não assistiu, eu aconselho a você dar uma olhadinha lá na parte de átomos e íons, que a gente fez uma aula bem legal, beleza? Vamos lá. Então a família 1A, 2A, na família 3A eles terminam com o subnível P1, como estou mostrando aqui, ó, P1. A família 4A termina com o subnível P2, a família 5A no subnível P3, a família 6A no subnível P4, a família 7A no subnível P5. Certo? Então, como é que são chamados os elementos químicos da família 7A? São chamados de halogênios. É extremamente importante você ter essa ideia, porque você vai ver que os halogênios eles tendem a fazer a roubar, ter mais força para roubar elétrons para si. Okay? Os calcogênios são chamados os elementos químicos da família 6A. Então, por exemplo, o oxigênio, que é da família 6A, ele é um calcogênio. O cloro, que ele é da família 7A, ele é um halogênio. Okay? Pronto, então essa tabela aqui eu trago para vocês como uma forma de resumo para mostrar a vocês como é o comportamento numa ligação química dos elementos metálicos e dos ametais, certo? De acordo com sua família. Então, aqui eu mostro o seguinte, que os metais alcalinos da família 1A, eles são classificados como metais, porque tem menos de um elétron na camada de valência, e a tendência dele, o comportamento dele nas ligações químicas é perder um elétron. Ele quer perder um elétron, ok? Já os metais alcalinos terrosos da família 2A, eles são também elementos metálicos e eles possuem um comportamento de tendência a perder 2 elétrons. A tendência deles é perder esses 2 elétrons da camada de valência e formar cátions mais 2. Já os elementos metálicos da família 3A, certo? Por exemplo, da família do boro, por exemplo, o alumínio, como a gente viu, a tendência dele é perder 3 elétrons. Certo? Então, o comportamento dele numa ligação química é perder 3 elétrons. Eles tendem a perder 3 elétrons, certo? Sobretudo o alumínio. O boro não. O boro é uma exceção porque ele não é um metal, ele é um semimetal.
certo? Mas para você que vai fazer prova lá do Enem, o mais cobrado de praxe é o alumínio na família 3A. E você precisa entender que o alumínio na família 3A ele perde 3 elétrons, ok? Já na família 4A, como exemplo, a gente tem o carbono, ele já começa a ter um comportamento ametálico, que é aquele que há uma tendência de ganhar elétrons. Então a tendência dele é ganhar 4 elétrons, ele já tem 4, e ele ganha mais 4 para formar os 8 elétrons da camada de valência e se estabilizar segundo a regra do octeto. Okay? Já os elementos químicos da família 5A, a tendência deles é ganhar 3 elétrons. Todos eles ametálico, tem uma tendência de receber 3 elétrons e ficar estável. Na família 6A, a tendência dele é ganhar 2 elétrons. O comportamento dele em ligações químicas é ganhar 2 elétrons. Já a família 7A, a tendência deles em ligações químicas, a tendência dos elementos químicos em ligações químicas vai ser ganhar 1 elétron, certo? Eles se comportam como um metal. E da família 8A, os gases nobres eles são estáveis, eles já estão estáveis. Então, as ligações químicas acontecem em condições muito específicas, de condições de pressão, de temperatura muito específicas, certo? A tendência deles é não reagir, ele está muito estável, apesar de reagir, mas a tendência é não reagir, certo? Bom, então, dando um passo a mais, chegando agora na parte de ligações covalentes, vamos entender exatamente o que vem a ser então a ligação covalente. A ligação covalente, como eu falei, é uma ligação que acontece quando há compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento acontece como, Danilo? Acontece quando você tem 2 ametais. Ou seja, quando a gente viu que os ametais eles têm a tendência, eles têm um comportamento, eles querem receber elétrons. Então, se você tem 2 ametais, um do lado do outro, os dois querendo receber elétrons, eles entram num acordo e eles vão compartilhar esses elétrons. Ninguém ganha, ninguém dá. Eles compartilham esses elétrons. O mesmo acontece quando você tem numa ligação química o hidrogênio e um ametal. O hidrogênio, apesar dele ter um único elétron na camada de valência, a tendência dele é compartilhar elétrons, certo? Não é doar, é receber elétrons. Então, quando ele se junta com um ametal, fica que os dois têm a tendência, têm o interesse de receber elétrons. Então, eles vão fazer o quê? Compartilhar aqueles elétrons, certo? Então, eu trago para vocês algumas possibilidades de ligações baseado nas famílias dos elementos químicos, ok? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu trago aqui para você é a família 7A. A gente viu que a família 7A ele tem 7 elétrons na camada de valência, com isso a tendência dele é receber 1 elétron. Então, quando ele se junta numa ligação química, a tendência dele é compartilhar 1 elétron. Então, um exemplo de ligação aqui é o que acontece aqui nesse cloro. Esse cloro aqui, essas bolinhas vermelhas aqui indicam os elétrons na camada de valência. Então você vê que ele tem 7 elétrons na camada de valência, já que ele é da família 7A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o que ele vai querer é formar uma ligação química covalente de compartilhamento com o outro elemento químico. Certo? Já na família 6A, temos aqui a família 6A, já é um pouco diferente. A família 6A ele vai ter o quê? 6 elétrons na camada de valência e a tendência dele então é compartilhar 2 elétrons, receber 2 elétrons e quando ele está junto com outro elemento ametálico ou hidrogênio, o que é que ele vai fazer? Ele vai compartilhar esses elétrons. Então eu trago o exemplo aqui para você do oxigênio. Então o oxigênio, como você pode ver, está com 6 elétrons na camada de valência, aqui identificados pelos elétrons vermelhos, na cor vermelha, e aí ele compartilha mais 2 elétrons de átomos vizinhos. Aqui é um exemplo de 2 ligações simples, aqui 2 ligações simples, e aqui é um exemplo de ligação dupla, certo? Onde um oxigênio ele se liga com outro elemento químico, com um único elemento químico, fazendo a ligação dupla, certo? Outro exemplo que eu trago aqui é da família 5A. A família 5A, como a gente viu, ele tem a tendência, ele tem 5 elétrons na camada de valência, tem a tendência de receber 3 elétrons, então eles terminam compartilhando, fazendo ligações covalentes com 3 elétrons, certo? Então, quais são as possibilidades de ligação? A gente tem a possibilidade de 3 ligações simples, então você pode ver aqui, o nitrogênio se ligando a 3 átomos diferentes, certo? Então você vê que a gente tem aqui que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, aqui identificados de vermelho, eles compartilham os outros 3 pretos,
tem a possibilidade de uma ligação simples e duas ligações duplas, e tem uma possibilidade de uma ligação tripla aqui. Certo? Quando a gente vai para a família 4A, de 4 elétrons, onde a gente tem um exemplo do carbono, a gente tem a possibilidade do carbono se ligar a 4 outros elementos através de 4 ligações simples, certo? Ou seja, com átomos diferentes, 2 ligações simples e uma ligação dupla, 2 ligações duplas, certo? Ou uma ligação simples e uma ligação tripla. Perceba que em todas essas situações o carbono ele é tetravalente, ele termina fazendo 4 ligações químicas do tipo covalente. Beleza? Vamos lá. Então aqui eu trago novos exemplos para você. Então eu trago o exemplo da substância dióxido de carbono, CO2. Então você percebe que o dióxido de carbono ele é um carbono ligado a 2 oxigênios. Então o que a gente tem? A gente tem que o carbono ele é da família 4A, como a gente viu, e ele quer fazer 4 elétrons. Então ele vai compartilhar 4 elétrons. Como o oxigênio é da família 6A e quer compartilhar 2, então o que é que eles fazem? O carbono compartilha 2 elétrons com o oxigênio, estabilizando o primeiro oxigênio, e depois ele compartilha mais outros 2 elétrons com o outro oxigênio, estabilizando o outro oxigênio e ele próprio se estabilizando. Afinal de contas, ele compartilhou mais 4 elétrons, né? Ele recebeu mais 4 elétrons dos oxigênios. Beleza? Outro exemplo aqui é o nitrogênio, a molécula do N2, nitrogênio gasoso. A gente tem 2 átomos de nitrogênio. Nesse caso, o nitrogênio da família 5A quer fazer 3 ligações covalentes e o outro átomo também quer fazer 3 ligações covalentes. Então, o que é que eles fazem? Eles compartilham esses elétrons. E aí, no momento da partilha, né, aí eles do compartilhamento, eles vão ter o mesmo, na verdade, 8 elétrons na camada de valência. Né? Você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais os 3 que eles compartilharam. 6, 7 e 8. É isso? Formando uma ligação do tipo tripla. Um outro exemplo que eu trago aqui para você é do ácido cianídrico, HCN, onde eu tenho um carbono ligado a átomo de nitrogênio e átomo de hidrogênio. Como a gente viu, o carbono ele faz 4 ligações. E aí, como ele vai se ligar com hidrogênio, que também quer receber elétron, e nitrogênio, que também quer receber elétron, então todos querem receber, o que é que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. E aí, o nitrogênio precisa de 3 elétrons para se estabilizar, porque ele é da família 5A e precisa de 3 elétrons, compartilhar 3 elétrons. Então, o que é que vai fazer? Ele vai compartilhar aqueles 3 elétrons do carbono. E o hidrogênio precisa de 1 elétron. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar aquele outro elétron que ficou sobrando do carbono e vai compartilhar também. Então, com isso, a molécula é formada, as ligações são formadas, as ligações simples e as ligações triplas, a ligação tripla, e termina formando essa molécula do HCN. Okay? Então, essa é a grande sacada para ligações químicas. Acontecem ligações químicas quando você tem elementos ametálicos ou hidrogênio e ametais querendo receber elétrons. Então, eles vão compartilhar esses elétrons. Beleza? Joia? Vamos seguir aqui. Então, aqui eu mostro só na tabela periódica, eu relembro que o carbono, o nitrogênio e o oxigênio eles são ametálicos. E o hidrogênio ele está aqui na família 1A, está destacado aqui de verdinho, porque apesar de ele estar na família 1A, ele não quer perder elétrons, ele não se comporta como metal, ele quer receber elétrons. Um elétron, no caso. E agora a gente começa a falar de ligações iônicas. Então, quando é que há uma ligação iônica? Uma ligação iônica acontece quando há transferência de elétrons e formação de íons. Então, para haver transferência de elétrons, deve haver o interesse de um átomo perder elétrons e se transformar em um cátion, e o outro átomo ele receber elétrons e se transformar em um ânion. Certo? Então, sempre vai ser entre metais e ametais, porque metais, a gente viu, são aqueles elementos químicos que têm característica, têm interesse de perder elétron, enquanto os ametais têm característica, têm interesse de receber elétrons. Então, junto os dois, se um quer dar e o outro quer receber, acordo fechado, um dá, o outro recebe, um fica positivo, o outro fica negativo, forma cátions e ânions, e aí surge uma atração elétrica e faz com que eles fiquem unidos. Então aqui eu dou um exemplo do sódio e do exemplo do cloro, na formação do cloreto de sódio.
Então, o sódio ele é da família 1A, ele só tem um elétron na camada de valência, como você pode ver aqui, enquanto um cloro é da família 7A e tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o sódio quer perder um elétron, enquanto o cloro quer receber um elétron. O que é que eles fazem, então? O sódio doa aquele elétron. Quando ele doa, ele vai ficar carregado positivamente, enquanto o cloro vai ficar carregado negativamente. Como cargas opostas se atraem, então vai surgir uma ligação iônica, porque é uma ligação entre íons, por natureza elétrica, e vai fazer com que esses íons fiquem juntos e agregados, formando um agregado iônico. Entendido a ligação iônica? Perfeito. E aí eu trago alguns exemplos para você. A gente viu lá na aula passada, na live passada, a gente viu alguns cátions e alguns ânions, não foi? Então aqui eu trago, como a gente viu a ligação iônica, ela termina sendo formada pela união de ânion e de cátion. Se você quiser formar uma ligação iônica, basta você juntar um ânion e cátion, certo? Você consegue fazer vai formar exemplos de ligações iônicas. E aqui eu trago uma tabelinha para você com vários exemplos de cátions e vários exemplos de ânions, onde vou fazer as combinações, certo? Então, por exemplo, se eu pego o cátion de lítio, que é da família 1A, e com isso carga mais 1, e junto com um ânion, por exemplo, nitrato, que a gente viu na aula passada que o nitrato é o NO3 menos, ele tem uma carga menos, eu vou formar, ao unir eles dois, eu vou formar uma ligação iônica e vou formar uma substância chamada de nitrato de lítio, LiNO3. Okay? A gente vai ver isso quando a gente for estudar sais, a gente vai entender como é que faz essa formação dessa molécula, certo? Mas dessa molécula, desse agregado iônico. Outro exemplo aqui é o sódio com NO3 menos. Então, o sódio metálico, o cátion de sódio, o sódio é família 1A, perde aquele elétron, fica um cátion mais 1. O nitrato é NO3 menos, então, quando eles se unem, vai formar o nitrato de sódio com NaNO3. Então, vamos lá pegar outro exemplo aqui. O cálcio. Cálcio é da família 2A, sendo da família 2A, ele tende a perder aqueles dois elétrons da camada de valência, formando cátions 2+. Quando ele se junta com o nitrato, que é uma carga negativa, NO3-, o que é que vai acontecer? Ele tem duas cargas e o nitrato só tem uma carga. Então ele vai precisar de 2 nitratos, né, para balancear com aquela carga positiva mais 2. Não é isso? Então, para anular, né, para ficar neutro, aquela estrutura, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar então juntar, para cada cátion de cálcio, eu vou ter que juntar 2 nitratos. Então é isso que mostra essa fórmula aqui, ó, que é o nitrato de cálcio. Então eu tenho 2 nitratos, aqui, essa atomicidade 2 aqui indica que são duas estruturas NO3 ligadas ao Ca, ao cátion Ca+2. Beleza? Formando nitrato de cálcio. E aqui eu tenho outros exemplos. Deixa eu pegar outro exemplo com carga +3, do alumínio, por exemplo. Quando eu pego um cátion alumínio 3+, e junto, por exemplo, com o sulfato é um ânion muito importante, muito cobrado em provas, que é o SO4-2, eu vou ter aqui uma estrutura que cargas opostas, positiva e negativa, que eles vão se unir para formar o elemento químico, para formar a substância química sulfato de alumínio. E aí o sulfato de alumínio ele tem a composição de Al2SO4-3. Aí você pergunta, Danilo, por que esse formato? Porque a Al2 e SO4-3, ou seja, 2 alumínios e 3 sulfatos. Porque lembre que a carga ela deve se anular. Na substância química, no agregado iônico, a carga se anula. Então, por exemplo, se eu tenho que o alumínio carga 3+, se eu coloco 2 alumínios, o saldo total vão ser 6 cargas positivas, né? 2 alumínios, cada alumínio com mais 3, certo? Então vai ser 6 cargas positivas. Como o sulfato ele tem carga 2- e 2 negativos, para se transformar em -6, eu precisaria então 3 estruturas de sulfato. Então é por isso que fica a fórmula aqui do agregado, fica Al2SO4-3. Certo? Então com isso a gente entende como é que é a formação das ligações iônicas. Pronto. E agora a gente vai falar um pouco sobre a ligação metálica. A ligação metálica acontece entre elementos metálicos através da nuvem de elétrons. Então imagine aqui, ó, só para você ter uma ideia, os átomos de ferro. Você tem um núcleo de ferro aqui e esses elétrons aqui, eles são os elétrons de ferro. Então esses elétrons, eles na camada de valência, eles tendem a se perder. Então termina que
fica muito elétrons solto ali, formando uma nuvem de elétrons. Então, geralmente, as ligações metálicas acontecem através de ligas metálicas. Por exemplo, o bronze é uma liga metálica entre cobre e estanho. O latão é uma liga metálica entre cobre e zinco. Então, se você pega latão e você analisar os elementos químicos lá dos átomos, você vai ver que vai ter átomos de cobre e átomos de zinco compartilhando aqui aquele espaço, numa mistura homogênea lá. É uma liga metálica. O bronze é a mesma coisa, você vai ver átomos de cobre e átomos de estanho numa liga metálica lá, numa mistura, numa substância, numa mistura homogênea, certo? E aí, como eu falei para vocês, aqui, ó, tanto o cobre como o zinco como o estanho, todos eles são amarelinhos aqui, ó, porque são metais, certo? São todos elementos metálicos, então tendem a perder elétrons, certo? Quando eles se unem, formam ligações do tipo metálica, beleza? E aí a gente faz um resumo, consegue agora chegar a um resumo sobre ligações químicas. Então, esse resumo aqui, essa tabelinha, ela mostra o seguinte, que a gente tem três tipos de ligação química: a ligação covalente, a iônica e a metálica. A ligação covalente acontece por compartilhamento de elétrons entre ametal e hidrogênio, ou entre ametal e ametal e hidrogênio, ou ametal e semimetal. Também acontece entre hidrogênio e ametal, hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e semimetal. Já a ligação iônica, que é onde acontece a transferência de elétrons, ela vai acontecer quando você tem elementos metálicos juntos a elementos ametálicos, hidrogênios ou semimetálicos. Ou seja, o metal quer perder elétrons e esses elementos aqui, ametal, semimetal e hidrogênio, eles tendem a receber elétrons. Então, quando unir os dois, vai terminar surgindo uma ligação iônica. Já a ligação metálica acontece com cátions de elementos metálicos envoltos por nuvens de elétrons. E aí acontece então entre elementos metálicos com metal, metal com metal. Joia? Perfeito. Então, relembrando, substâncias são formadas de moléculas que são formadas de átomos ligados através de ligações químicas. E aí eu faço a analogia de novo do muro. Você tem então os átomos, que são os tijolos, as ligações químicas são o cimento, e as moléculas terminam sendo todos aqueles átomos unidos, certo? Através das ligações químicas. Beleza? Pronto. E aí, quais são as principais substâncias cobradas em provas? Então, a gente viu então que as ligações químicas terminam formando as substâncias. Mas quais são as principais substâncias cobradas em provas? Então, a gente tem as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Nas substâncias inorgânicas, as principais são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nas substâncias orgânicas, a gente tem as oxigenadas e as nitrogenadas. As oxigenadas a gente tem álcoois, aldeídos, ácidos carboxílicos, cetonas, éster, éter. Nas nitrogenadas a gente tem amina, amida. Então, assim, diante de todas essas substâncias, essas classificações, sejam elas inorgânicas ou orgânicas, sempre haverá átomos ligados com alguma ligação química, seja covalente, seja iônica, seja metálica, certo? E aí, a gente entra exatamente no conceito então de funções inorgânicas. A gente chega então na nossa segunda etapa da aula. A gente acabou agora a parte de ligações químicas e vamos entrar agora na parte de funções inorgânicas. Então a gente viu que as substâncias químicas, elas terminam sendo, elas podem ser classificadas de acordo em inorgânicas ou orgânicas. As inorgânicas a gente vai trabalhar agora nessa parte da aula. Então, o que são funções inorgânicas? É uma classificação de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Então, diante daquelas várias substâncias que existem algumas delas com características e propriedades químicas semelhantes. Então, essas são reunidas em funções que a gente chama de funções inorgânicas. Quais são essas funções inorgânicas? Os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, e tem outros também, como hidretos, carbetos e etc. Tem vários. Mas, para nível de vestibular, para nível de Enem, o que você precisa conhecer são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E é o que a gente vai ver agora. Só vou
dar uma paradinha para beber uma aguinha. E a gente já retorna aqui para falar um pouco sobre funções inorgânicas. Vamos lá. Então, começando por ácidos, a gente tem 3 tipos de ácidos. A gente tem o ácido de Arrhenius, a gente tem o ácido de Lewis e o ácido de Brust-Lowry. O que acontece? Nas provas, o ácido mais cobrado é aquele ácido de Arrhenius. Então aqui a gente vai trabalhar o ácido de Arrhenius, certo? Na prova do Enem. Okay? Então o que são ácidos de Arrhenius? O ácido de Arrhenius são aquelas substâncias que, quando dissolvidas em água, liberam íons H+, e um ânion. Então eles liberam íon H+ e um ânion. Então temos alguns exemplos aqui. O ácido clorídrico, HCl, quando ele entra em água, ele libera esse íon aqui, ó, esse cátion H+, e o ânion equivalente, que é o cloreto, aqui no caso Cl-, cloreto. Quando você tem, por exemplo, um ácido de Arrhenius, o ácido sulfúrico, H2SO4, quando ele entra em água, ele se dissolve em água, ele libera os íons 2H+, e o íon sulfato, SO4-2. Temos também um ácido carbônico. Esse ácido carbônico, quando ele entra em água, ele é dissolvido em água, ele libera os 2H+, e o ânion, que nesse caso aqui o ânion é o carbonato, certo? CO3-2 é o ânion carbonato. Outro exemplo é o HNO3, que é o ácido nítrico. Esse ácido nítrico, quando ele é jogado em água, ele dissolvido, ele libera H+, e o ânion nitrato. O ácido fosfórico, quando ele entra em água, ele termina dissociando, liberando o íon H+, o cátion H+, e o ânion PO4-3, que é o fosfato. Eu tenho também aqui o HCN, que é o ácido cianídrico, que libera o H+, e o íon cianeto. Joia? Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que os ácidos, perceba que todos esses ácidos aqui, eles são formados por o hidrogênio na frente, certo? Então, assim, toda vez que você vê uma molécula inorgânica, certo? E com hidrogênio na frente, a probabilidade dela ser um ácido é extremamente alta. Só não acontece, assim, com os elementos químicos, com as substâncias mais comuns que caem em prova, não acontece com a água, H2O, que é um óxido. Mas o resto, tendo hidrogênio na frente, a probabilidade de ser um ácido é enorme, enorme. Então você já pode considerar como sendo um ácido. Vamos falar agora das bases. Então, uma outra substância química muito comum são as bases, substâncias inorgânicas, né? Que a gente tem 3 tipos também. A gente tem o tipo de Arrhenius, o tipo de Lewis, o tipo de Brust-Lowry. Então, assim, o mais comum para a prova são as bases do tipo de Arrhenius. E o que são as bases do tipo de Arrhenius? São aquelas que, quando dissolvidas em água, elas liberam íons do OH-, que a gente chama de íons hidroxilas, e o cátion. Então, eu trago alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, o NaOH é o que chama de hidróxido de sódio. Quando ele entra em água, ele se ioniza, na verdade, ele se dissocia e libera o cátion Na+, e o ânion hidroxila OH-. Já o hidróxido de cálcio, o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, ele termina tendo 2 hidroxilas ligadas ao cálcio, ele termina formando aí o íon, o cátion Ca2+, e liberando 2 hidroxilas. Já o hidróxido de bário, o bário também é da família 2A, como a gente viu, ele termina formando cátions de 2+. Quando ele dissocia em água, então ele libera esse cátion 2+, e libera as 2 outras hidroxilas. Já o hidróxido de alumínio, ele é da família 3A, o alumínio, né? Então ele termina liberando o cátion 3+, do alumínio, e libera também a hidroxila 3OH-. Ok? Outro exemplo é o hidróxido de potássio, onde você tem o potássio, que é da família 1A, que termina formando então o K+, o cátion K+, e a hidroxila OH-, certo? Formando então, perceba que todas as situações aqui há uma liberação do OH-. É exatamente essa liberação do OH- que identifica a base de Arrhenius, certo? Então trago outro exemplo, que é o hidróxido de ferro. O hidróxido de ferro, ele tem o ferro, ele libera o cátion 3+,
e libera com isso também 3 hidroxilas. Beleza? Bom, gostaria de que vocês participassem, botassem no chat o que vocês estão achando, se a aula está indo bem, está indo num ritmo legal. Se tiver, por favor, bota aí no chat e dá uma mensagem aí para eu saber como é que está o andamento, beleza? Em relação aos sais, nesse momento a gente vai falar um pouco sobre os sais. Então a gente falou dos ácidos, falamos também das bases e agora a gente entra nos sais. Então, nos sais, o que são os sais, né? Os sais são as substâncias químicas resultante da reação entre um ácido e uma base. Então, o que acontece? Quando você tem um ácido, se junta com uma base, ela vai formar um sal e uma água. Essa reação química é uma reação que a gente chama de reação de neutralização. É uma reação muito comum cobrada em provas, certo? Que você precisa conhecer. Então, como a gente viu, o ácido ele tem uma estrutura de HX, que eu vou chamar aqui, então, o H, que é característico do ácido, e o X, que é qualquer ânion, né? E a base, a gente viu que ele termina tendo a estrutura YOH, que Y é um metal, que pode ser da família 1A, 2A, ou de um elemento de transição, certo? Como a gente viu, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, de cálcio, enfim, certo? E aí o que acontece? Quando a gente reage, quando eles reagem entre si, o hidrogênio do ácido termina se combinando com o OH, formando a água. Perceba aqui que eu juntei o vermelhinho com o amarelinho, o HOH, para formar a água. E o cátion do ácido e o ânion da base terminam se juntando e formando o sal, YX. Então, alguns exemplos. Se eu pego o ácido clorídrico, HCl, e junto com o hidróxido de sódio, que é o NaOH, o que é que vai acontecer? Que o hidrogênio vai se juntar com o OH, da hidroxila aqui da base, e formar água. Enquanto que o cloreto e o sódio aqui, certo? O cloreto que é negativo e o sódio que é positivo aqui, vão formar então o sal NaCl. Outro exemplo aqui que eu trago para vocês é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico H2SO4, você tem, ele pode se reagir com hidróxido de cálcio, e aí acontece a mesma coisa que eu lhe falei. O ânion aqui do ácido vai se juntar com o cátion da base, formando exatamente o sal sulfato de cálcio. Em relação a essa outra reação, a gente tem o ácido nítrico reagindo com o hidróxido de alumínio. Nesse caso aqui, a gente vai ter a união então do nitrato e do alumínio, formando o nitrato de alumínio, que é o AlNO3,3, certo? Beleza? Pronto. E por que esse nome de reação de neutralização? Como você pode ver, essa reação aconteceu que ele neutralizou o efeito ácido ou efeito básico, né? E tornou um ambiente gerando água e gerando um determinado sal. Então isso é o que a gente chama de reação de neutralização. Beleza? E agora a gente entra nos óxidos. Certo? Só queria lembrar uma coisa aqui para vocês, que os sais, todos os sais, são formados através de ligações do tipo que a gente acabou de ver, iônica, porque é uma reação de aproximação, né, resultante de um cátion com um ânion. Então, o cátion e o ânion gerado do ácido e da base terminam se juntando por atração elétrica, né? Cargas elétricas opostas terminam se atraindo, ok? E aí a gente entra para falar um pouco sobre óxidos. E aí o que são óxidos? Óxidos são compostos binários, isso quer dizer que possuem 2 elementos químicos, com oxigênio de NOx-2. Então, a gente tem 3 tipos de óxidos. A gente tem vários tipos, mas os principais para cair na prova, para você aprender, são os óxidos ácidos e os óxidos básicos, certo? Existem outros, como os anfóteros e óxidos mistos, mas eles não são muito cobrados em provas, sobretudo no Enem, certo? Então, a gente vai focar nos óxidos ácidos e nos óxidos básicos. Então, o que são óxidos ácidos? Óxidos ácidos são óxidos de ametais. Então, é quando você tem o oxigênio se ligando a um ametal. Aí eu mostro aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, o dióxido de carbono, CO2. Certo? O carbono, como a gente viu, ele é da família 4A, então ele é um ametálico, é um ametal. Então, o CO2 ele é um óxido ácido. Outro exemplo aqui é o SO2. Certo? É um óxido ácido também, porque o
o enxofre, ele é da família 6A, ele é um metal, aqui da família 6A, como pode ser visto aqui. Ó. O SO3 é um óxido de enxofre, também é um óxido ácido, certo? Porque todos esses aí são óxidos de ametais, certo? E aí a gente tem, por outro lado, a gente tem os óxidos básicos. O que são óxidos básicos? Óxidos básicos são óxidos de metais. Então, por exemplo, a gente tem o óxido de cálcio. Então, cálcio está aqui na família 2A, né? Família 2A, então os óxidos de cálcio são chamados de óxidos básicos. Tem os óxidos de sódio, o sódio aqui é da família 1A, ó, certo? Então, são os óxidos de metais. Óxido de bário, então bário, ele está aqui na família 2A. Óxido de potássio, potássio está aqui na família 1A. Então, e óxido de magnésio, magnésio aqui na família 2A. Perceba que todos esses óxidos aqui são óxidos de metais, ou seja, tem um oxigênio ligado a um metal. Certo? Então, como eu mostrei aí, ó, os óxidos ácidos, todos eles ligados a metais, e os óxidos básicos ligados aqui a elementos metálicos. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Os óxidos ácidos, eles reagem com base para formar sal e água. Então, ó, os óxidos ácidos, o que acontece? Eles se comportam como se fossem ácidos numa reação. Seja numa dissolução com água, quando você joga em água, eles terminam formando também ácido, ou quando joga em sal, ele termina reagindo e formando, quando você junta eles a um hidróxido, uma base, ele termina reagindo e formando sal. Ou seja, ele reage como se fosse um ácido, mas ele é um óxido ácido, certo? Então, um exemplo que eu dou é esse aqui, ó. O SO3, quando ele se junta ao hidróxido de sódio, como ele é um óxido ácido, ele se comporta como se fosse um ácido, então forma um sal, certo? Um sal e a água. E reage com água formando ácido. Então, ó, os óxidos ácidos, quando eles reagem com a água, eles terminam formando ácido. E é exatamente isso aqui a essência da formação das chuvas ácidas. Então, as chuvas ácidas, como você deve ter estudado, é quando você tem os óxidos ácidos, quando eles são liberados na atmosfera por processos industriais, e aí ele se une ao vapor de água que está na atmosfera, formando então aqueles ácidos, por exemplo, o ácido sulfúrico, o H2SO4. Outro exemplo é o próprio dióxido de carbono, ou seja, nosso gás carbônico, que quando ele se mistura com a água, ele termina formando o ácido carbônico. Beleza? Outro exemplo aí é esse N2O4, que é um óxido ácido, porque o nitrogênio é um metal, ele termina reagindo com a água e formando então dois ácidos aí, o HNO2 e o HNO3. Certo? Então, essa é a essência dos óxidos ácidos. E como eu falei, eles terminam formando a chuva ácida. Já os óxidos básicos, é o processo inverso. Eles reagem com o ácido, formando sal e água. Então, é como se eles se comportam como se fossem base. Certo? Então, aqui eu trago um exemplo do Na2O, o óxido de sódio. Quando reage com ácido sulfúrico, ele termina formando o sulfato de sódio. Outro exemplo que eu trago é o óxido de cálcio, que quando ele reage com o ácido, HCl, o ácido clorídrico, termina se formando um sal, CaCl2 e a água. Eles se comportam como se fosse uma base. Então, qual é a aplicação prática desses óxidos básicos? A gente tem, por exemplo, controle de derramamento de ácidos. Então, quando você tem, por exemplo, um transporte rodoviário de ácido, certo? Aqueles tanques com uma quantidade de ácido que está, por exemplo, levando para uma certa indústria. Acontece um acidente e aquele ácido ele cai no asfalto. Na hora que você for fazer o tratamento, se você tocar naquele ácido, você vai receber, vai ser corrosivo, né? Vai receber uma queimadura, tudo mais. Então, para controlar esse derramamento, você pode utilizar o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, por exemplo, ele é sólido, certo? E ele não tem efeito danoso para a pele humana. Então, no momento que você joga aquele ácido, aquele cálcio, aquele óxido de básico no ácido, ele termina neutralizando aquele ácido, formando sal e água. Outra aplicação bastante prática, cai muito no Enem, é a correção de pH de solo.
Porque quando você tem um pH muito ácido e você precisa então diminuir a acidez desse solo, você pode aplicar essa cal, que é o óxido de cálcio, para ele nivelar, diminuir a acidez daquele solo, uma vez que ele reage com aquele ácido lá presente no solo e forma sal. Certo? E também serve como correção de acidez de efluentes ou esgoto na hora de lançar esses efluentes nos corpos hídricos. Então existe uma legislação que diz qual é o teor, qual é a acidez daquele teu efluente que tu está lançando nos corpos hídricos, nos rios, por exemplo. Certo? Então precisa corrigir essa acidez. Você pode corrigir a acidez exatamente com o óxido básico. Certo? Então esse assunto já foi cobrado várias vezes no Enem. Certo? Então, além de reagirem com ácidos, eles também reagem com água, formando base. Então, no momento que eles reagem com água, eles terminam formando base. E aí eu dou o exemplo do óxido de sódio, quando reage com água forma o hidróxido de sódio, e o óxido de cálcio, quando reage com água forma o hidróxido de cálcio. Joia? Bom, então a gente aprendeu aí as principais funções inorgânicas, né? A gente passou pelos ácidos, passamos pela base, passamos pelos sais, passamos agora pelos óxidos, e agora a gente tem que entender um pouco de reações químicas. Então, o que é que vem a ser reações químicas? Reações químicas nada mais é do que a quebra de ligações químicas e formação de novas ligações químicas. Certo? Então, a gente aprendeu que uma ligação química, as ligações químicas formam as substâncias. Né? E a gente está aprendendo agora que na hora das reações químicas, o que acontece é que substâncias se transformam em outras substâncias. Por quê? Porque há ruptura de ligações químicas e formação de outras ligações químicas formando novas substâncias. Certo? Então, há uma formação de novas substâncias e nessa formação de novas substâncias há um rearranjo dos átomos. Então, os átomos existentes, na verdade, eles só mudam de posição. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o sulfeto de cobre, Cu2S, reagindo com oxigênio, essa reação vai me dar o cobre metálico e o SO2. Perceba aqui que o que aconteceu é que está vendo apenas um rearranjo de átomos, porque eu continuo tendo os átomos de enxofre e átomos de cobre, que estavam lá unidos, e os átomos de oxigênio eles simplesmente quebraram as ligações e se rearranjaram, né, formando cobre e sulfato e SO2. Perceba que aqui não entrou nenhum átomo de elemento químico diferente. Então, todos aqueles elementos químicos que entraram no reagente vão sair no produto, só que em posições diferentes. Certo? Outro exemplo aqui é o do sulfeto de zinco. Então, o sulfeto de zinco, quando reage com oxigênio, forma óxido de zinco e o SO2. Veja só, você já aprendeu aqui, ó, óxido de zinco, é esse aqui, óxido de zinco, óxido de elemento metálico, então óxido básico. E aqui o SO2 é um óxido de metal, um óxido ácido. Certo? Então o que você percebe aqui é que o que está acontecendo é só apenas um rearranjo dos átomos para formar essas novas substâncias. E aqui eu chamo a atenção desses coeficientes que a gente chama aqui, ó, coeficientes estequiométricos, né? Que são esses números aqui inteiros que a gente coloca na frente da reação química, na frente dos elementos químicos, na verdade, na frente das substâncias químicas de uma reação, né, que indicam a proporção da reação. Essa proporção da reação é exatamente o que é estudado na estequiometria, que é o nosso próximo assunto. A gente vai estudar logo mais isso aí. Antes de entrar na parte de estequiometria, a gente vai falar um pouco sobre aspectos quantitativos da reação. Então vamos iniciar agora a falar sobre os aspectos quantitativos, certo? Da reação. Falar de mol, massa e volume. Então, o que são os aspectos quantitativos das reações? São as formas de medir a quantidade de substâncias em química. Então, como você deve ter percebido, a gente já passeou aí, a gente já entendeu como é que é formada as moléculas, a gente já entendeu o que é uma reação química, que nada mais é do que a quebra de ligações e formação de novas ligações com novas substâncias. Mas agora, por aspectos quantitativos, a gente vai começar a quantificar, a gente entender como é que faz para dar quantidade, medir a quantidade de substâncias envolvidas nessas reações químicas, certo? E aí eu tenho três grandezas, vamos dizer assim. A gente tem o mol, a gente tem a massa e a gente tem o volume. Então, o que é o mol?
O mol é uma quantidade de matéria. A gente viu lá na aula anterior, na verdade, na live anterior, que era matéria. Matéria é tudo que ocupa espaço, né? Tem massa e ocupa espaço. Então, o mol é a quantidade de matéria, né? Geralmente, esse mol, ele equivale a essa numeração aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Esse número aqui é um número extremamente alto, certo? 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Extremamente alto. Então, toda vez que a gente falar de mol, uma certa quantidade, um mol equivale a uma porção dessa quantidade todinha aqui de unidades de alguma coisa, certo? Então, vou fazer alguma analogia para vocês, certo? Uma analogia rápida, para você entender. Quando a gente fala assim, uma dezena, você logo entende que isso quer dizer que se refere a 10 unidades. Uma dezena de ovos são 10 unidades, é isso? Pronto. Quando eu chego assim e digo para você uma dúzia, você também já entende que são 12 unidades. Ou seja, uma dúzia são 12 unidades. Em vez de uma dúzia de ovos, você já sabe que são 12 unidades de ovos. Não é isso? Mesma coisa se você falar assim, uma centena, você já sabe que vai ser 100 unidades. Um mol é exatamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, se você chegasse assim e falasse, acabei de comprar um mol de ovos. É ovo que não acaba mais. Então, 6,02 vezes 10 a 23 ovos. Então, uma porção enorme de ovos, certo? Então, quando a gente fala assim, um mol de molécula de água, a gente está dizendo que naquela porçãozinha, vamos supor que eu medi uma determinada porção de água. E eu digo assim, essa quantidade aqui equivale a 1 mol de água. Isso quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades de moléculas H2O, de água, H2O. Se eu tenho assim, 1 mol de sódio, do elemento químico sódio. Isso quer dizer o seguinte, eu peguei uma porçãozinha e medi lá 1 mol de sódio. Isso quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Certo? Então, um mol quer dizer um conjunto, um pacote, um conjunto de matéria. Certo? Pode ser molécula, pode ser átomo, tá? Como esses dois casos aqui. Uma outra forma de você quantificar a matéria é através da massa. E aí você tem duas unidades de medidas que a gente trabalha na química, que é o grama e o quilograma. Certo? Então, você tem que entender, lembrar, você deve saber, que as equivalências. Então, por exemplo, 1 quilograma quer dizer 1000 gramas. Certo? Outra coisa interessante que você tem que entender é a massa molar. Um termo muito comum na química é o termo de massa molar. Massa molar quer dizer que é a massa de 1 mol de substância. Massa molar, massa de 1 mol. Certo? Então, a massa molecular é um outro termo importante que ele diz assim, a massa molecular quer dizer a massa da molécula. Certo? Então, a massa da molécula termina sendo a soma das massas molares de cada átomo que compõe a molécula. Nesse momento, você já sabe que toda molécula, toda substância é formada por vários átomos. Se eu quero saber a massa dessa molécula, basta eu somar as massas de cada átomo que formam aquela molécula, aquele agregado iônico, ou aquele agregado iônico. Vamos trazer alguns exemplos para você aí. Vamos lá. Sabendo que as massas molares dos elementos químicos são o carbono. Então, o carbono, o elemento químico carbono, ele tem massa 12 gramas por mol. Certo? Essa unidade de gramas por mol é a unidade de massa molar. E ela indica o quê? Ela indica o número de gramas, a quantidade de gramas, a quantidade de massa, equivalente a 1 mol daquela substância. Então, se eu juntar, por exemplo, 1 mol de carbono e botar ele dentro de uma balança e pesar, ele vai dar 12 gramas. A massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Já é diferente. Se eu pegar 1 mol dessa, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, colocar na balancinha e pesar, ele vai dar 1 grama. Se eu pegar agora 1 mol de oxigênio e pesar, ele vai dar 16 gramas. Isso é o que está informando aqui para a gente, certo? Essas massas molares. Ele diz assim, calcular a massa molecular da glicose. A glicose é uma substância química cuja a fórmula molecular é C6H12O6. Aqui, ó, C6H12O6, ou seja, ela tem 6 átomos de carbono ligados a 12 átomos de hidrogênio ligados a 6 átomos de oxigênio.
Só para título aqui de complementação, né? A gente acabou de conhecer nas ligações covalentes e vimos que as ligações covalentes acontecem entre hidrogênio e ametais, né? Ou entre elementos ametálicos. Aqui na glicose só tem elementos ametálicos, carbono, oxigênio e o hidrogênio. Então aqui acontecem ligações covalentes, certo? Então são ligações covalentes que a molécula termina tendo 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Para eu calcular a massa molecular da glicose, o que é que eu preciso fazer? Calcular as massas individuais de cada elemento químico, né? Então, como eu tenho 6 carbonos e eu sei que o carbono, a massa do carbono é 12 gramas por mol, de cada carbono é 12 gramas por mol, então multiplico por 6 aqui, eu vou ter 72 gramas por mol. Como eu tenho 12 hidrogênios, eu vou pegar 12 vezes a massa molar do hidrogênio é 1, então 12 vezes 1 vai dar 12 gramas por mol, e 6 oxigênio. Aqui não é 0 não, é óxido de oxigênio, certo? Então 6 oxigênios, como a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol, então eu vou ter 6 vezes 16, 96 gramas por mol, beleza? Quando eu somar isso aqui tudo, 72 mais 12 mais 96 vai dar exatamente 180 gramas por mol, que é a minha massa molecular, certo? Então com isso eu consigo quantificar da quantidade, medir a quantidade de substância química que vai estar acontecendo na minha reação química, beleza? Pronto, uma outra forma de você medir em química é através do volume. E aí o que é volume? Volume é espaço ocupado. Então quais são as unidades de medida que a gente utiliza? A gente utiliza o centímetro cúbico, a gente utiliza o metro cúbico, a gente utiliza o mililitro e a gente utiliza o litro. Essas são as unidades mais comuns na química. E aí você precisa entender as equivalências. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, toda vez que a gente fala em um volume de 1 centímetro cúbico, você pode associar como sendo 1 ml. Assim como 1 metro cúbico é a mesma coisa, ele equivale a você dizer que é 1000 litros. Então, por exemplo, se você tem uma caixa d'água de 1 metro cúbico, ali dentro cabe 1000 litros de água, certo? Então, essas são as equivalências. Quando a gente fala então de volume molar, a gente está falando de volume ocupado por 1 mol de substância. Molar vem de 1 mol, então volume ocupado por 1 mol de substância. Então, exemplo, quando eu tenho um volume molar de 22,4 litros por mol, isso quer dizer que se eu pego 1 mol daquela substância e eu meço o espaço ocupado por ela, o espaço vai ser 22,4 litros. Beleza? Esse é o volume molar. Então, 1 mol de gás nas CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 1 atm, ele ocupa um volume de 22,4 litros. Tá? Então, qualquer gás, 1 mol de qualquer gás nas CNTP, ele tem um volume molar, eu tenho um volume de 1 mol de 22,4 litros. É isso que ele vem dizendo aí. Certo? E aí é muito importante você saber transformar de unidade para outra, de massa, para fazer a relação de massa, volume, mol. Por que é importante? Porque, assim, geralmente, em química, nas questões de cálculo, ele dá a informação em uma determinada unidade, mas pede a resposta em outra unidade. E aí você vai ter que fazer a associação, você vai ter que fazer a mudança. Então, por exemplo, como é que você relaciona a massa e o volume? É através da densidade. Então, sempre na reação química, quando ele tiver, na reação química, nas questões, quando ele falar de dados em massa e pedir volume, você vai ter que envolver a densidade para poder fazer o cálculo dessa relação, porque a densidade é massa dividido por volume. Certo? Então, por exemplo, se a água ela tem uma densidade de 1 grama por ml, qual a massa de 15 ml de água? Vê só. Então ele está pedindo massa, mas ele forneceu ml, ele ofereceu volume. Aí você, caramba, como é que eu vou relacionar massa com volume? Através da densidade. Certo? Então, se eu sei que 1 ml de água tem 1 grama, se eu tenho 15 ml de água, eu vou ter 15 gramas. Certo? A mesma coisa acontece quando você tem a relação entre volume e mol. Quando você faz a associação de volume e mol, ou precisar da informação do volume molar.
certo? Então, outro exemplo aqui que eu dou para vocês. Sabendo que o oxigênio, o volume molar dele, do oxigênio gasoso, é 22,4 litros por mol, aí ele pergunta, qual o volume ocupado por 3 mols de oxigênio? Aí você, opa, qual o volume ocupado por 3 mols de oxigênio? Aí eu visualizo 3 mols de oxigênio, vou estar lá no recipiente, qual é o volume dele que ele ocupa? Certo? Em CNTP. Aí você, vou ter que associar volume e mol. Aí, qual a informação que eu vou ter que utilizar? O volume molar, porque eu sei que o volume molar na CNTP é 22,4 litros por mol. Então, se eu tenho 3 mols de oxigênio, eu vou ter 22,4 vezes 3 litros. Perfeito? E aí, a relação entre mol e massa, você vai precisar da massa molar. Certo? O exemplo aqui. Vamos supor que a água ela possui uma massa molecular de 18 gramas por mol. Aí ele pergunta assim, qual a massa de 10 mols de água? Aí você, opa, ele está pedindo massa, mas está me informando em mols. Poxa, como é que eu relaciono mol e massa? Eu vou precisar então da massa molar. Como eu sei que a água ele possui 18 gramas de massa por cada mol, se eu tenho 10 mols, eu vou ter 10 vezes 18 gramas, eu vou ter 180 gramas. Certo? Então, essa transformação de unidades é extremamente importante para os cálculos existentes em química. Você precisa dominar, gravar essa tela, certo? E ficar estudando, caindo em cima disso aqui. Saber o que é densidade, saber o que é volume molar e saber o que é massa molar. E entender que essas grandezas permite a relação e a transformação de unidades entre massa, volume, mol, certo? Mol e massa, e assim sucessivamente. Joia? E agora a gente vai começar a nossa última etapa da nossa live de hoje. Então, para eu saber como é que está o andamento aí da live, se vocês estão gostando, deixa um comentário aí no chat, vamos movimentar, mete bronca aí, dá uma curtida, deixe seus comentários para eu saber como é que está, se vocês estão entendendo direitinho, se está tudo ok, beleza? Vamos lá, então vamos começar a falar agora de estequiometria. Vamos lá. Então, o que é a estequiometria? Estequiometria é o cálculo da quantidade de substâncias envolvida na reação. Então, vamos fazer uma recapitulação geral. A gente falou de substância. A gente viu que as substâncias são formadas por átomos, que os átomos se ligam através de ligações covalentes, ligações iônicas ou ligações metálicas. Certo? E quando eles reagem, a reação nada mais é do que a quebra de ligações e formação de novas ligações. Quando eu quiser calcular a quantidade de substância envolvida nas reações, eu vou ter que envolver a estequiometria. Então, vamos lá. Eu relembro aqui, reação química nada mais é do que quebra de ligações e formação de ligações, um rearranjo atômico com a ideia de conservação da matéria, o balanceamento de reação química. Então, o que é isso, o balanceamento da reação química? Então, vamos entender aqui a fundo. Eu trago um exemplo de reação química para você, que é esse aqui. 2C2H3OH reagindo com 3 oxigênio, 3O2, dando 2CO2 gasoso e 4 moléculas de água. Certo? Então perceba aqui que eu destrinchei e botei as fórmulas moleculares, na verdade a estrutura molecular de cada uma das substâncias para a gente entender como é essa questão do rearranjo atômico. Então você percebe aqui a estrutura aqui desse metanol, é um álcool, certo? Isso aí vai em química orgânica. Então eu tenho 2 metanóis aqui, certo? Com 3 moléculas de oxigênio com dupla ligação e aqui 2 moléculas de CO2, certo? 1 e 2, formando 4 moléculas de água. E aí eu formei as 4 moléculas de água. Então, qual é a jogada aqui? Perceba que a quantidade de átomos nos reagentes é a mesma quantidade de átomos no produto, certo? Então, isso quer dizer o balanceamento da reação química. O balanceamento da reação química é você garantir que a quantidade de átomos de um determinado elemento químico no reagente é igual à quantidade de átomos no produto. Ou seja, não houve acréscimo de nenhum, não surgiu nenhum átomo. Certo? Então, se eu contar aqui, você vai perceber que eu vou contar a quantidade de oxigênios nos reagentes e nos produtos. Então, vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nos reagentes. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8 também nos produtos. Certo? Se você fizer a mesma coisa para o hidrogênio e para o carbono, você vai ver exatamente que a quantidade é igual. Certo? Então, o que acontece é um rearranjo, certo? Um rearranjo atômico, e isso termina fazendo com que haja uma conservação dessa matéria. Vamos lá. Então, o objetivo do balanceamento da reação química é ajustar os coeficientes estequiométricos, aqueles números inteiros na frente das substâncias, para que a quantidade de átomos de mesmo elemento químico dos reagentes seja igual ao do produto, como a gente falou aí. Ó. Então, são exatamente esses numerozinhos aqui, ó. Esses coeficientes aqui, ó. 3H2, esses destacados em vermelhos, certo? São esses coeficientes estequiométricos aqui que faz com que a quantidade de átomos no reagente seja igual à quantidade de átomos no produto de um determinado elemento químico, certo? Então, por exemplo, se a gente contar aqui a quantidade de enxofre existente, enxofre é o S, certo? Nos reagentes e produtos, a gente vai ver que aqui, ó, como eu tenho um enxofre para cada molécula de H2SO4, como eu tenho 3 moléculas, então eu vou ter 3 enxofres aqui. E aqui eu tenho uma estrutura, que é o sulfato de alumínio, em que esse sulfato de alumínio eu vou ter 3 estruturas de íon sulfato, como a gente viu, de ânion sulfato. Como cada ânion tem um enxofre, então eu vou ter 3 enxofres aqui também. Certo? Então, tenho 3 enxofres no reagente, 3 enxofres também no produto. Joia? Outro exemplo aqui, vamos calcular a quantidade de carbono existente nessa outra reação aqui, na reação de combustão completa do butano aqui. Então vai ter o C4, eu tenho 4 átomos de carbono, e aqui no produto eu também vou ter 4 átomos de carbono aqui na molécula do CO2. Né? Eu vou ter então 4 moléculas de CO2. 4 moléculas de CO2. E isso aqui é o coeficiente estequiométrico, beleza? Então, os coeficientes estequiométricos, eles definem a proporção de combinação entre os reagentes. Então, a importância dos coeficientes estequiométricos é exatamente definir a proporção da combinação entre os reagentes. Aí eu trago para você um exemplo lúdico, para ser fácil de você compreender. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma montagem de uma bicicleta. E para fazer essa montagem de bicicleta, você vai precisar de um quadro, 2 pneus e 2 freios. Você monta uma bicicleta. Então eu posso representar isso através de uma reação química. Eu vou juntar um quadro, 2 pneus, 2 freios e eu formo uma bicicleta. Ok? Pronto. Tá aí. Eu vou representar o quadro como sendo uma bola verde. Pneu como quadrado vermelho e freio como um triângulo amarelo. Certo? Se eu tenho no meu estoque 3 quadros, 5 pneus e 5 freios, qual é a quantidade de bicicleta que eu consigo montar? Quantas bicicletas eu consigo montar? Você percebe que a montagem da bicicleta é uma proporção fixa, que não pode ser alterada, que vai ser um quadro, 2 pneus, 2 freios, sempre. A mesma coisa acontece aqui para eu montar essas próximas bicicletas. Então, lá vou eu montar a bicicleta. Peguei o primeiro quadro, peguei 2 pneus e peguei 2 freios, certo? Então montei uma bicicleta, mas ainda ficou sobrando aqui, ó, 2 quadros, ficou sobrando 3 pneus e ficou sobrando 3 freios, não é isso? Aí eu pego, ó, vou fazer outra bicicleta, dá para fazer ainda outra bicicleta. Então eu pego um quadro, 2 pneus, 2 freios, eu consigo montar outra bicicleta. Mas agora, ó, perceba que sobrou um quadro, um pneu e um freio. Então, só com um quadro, um pneu e um freio, eu não consigo mais fazer bicicleta. Ok? Então, com isso, essa proporção aqui, ó, de um quadro, 2 pneus e 2 freios, ela foi que definiu a minha montagem. Na reação química é a mesma coisa. O teu balanceamento, o teu coeficiente estequiométrico, ele vai dizer a proporção exata de combinação dos elementos químicos. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, coeficiente estequiométrico define a proporção de combinação entre os reagentes. Essa proporção sempre tem que ser respeitada. Eu trago um exemplo dessa reação de neutralização, que você agora já sabe o que é uma reação de neutralização, onde eu vou utilizar aqui, ó, um ácido
e uma base. Qual vai ser o ácido? O ácido sulfúrico reagindo com a base, o hidróxido de alumínio. Certo? Vai formar um sal e a água. O sal é o sulfato de alumínio e a água aqui. Faço o balanceamento da equação. O balanceamento da equação vai mostrar que vai ser 3 ácidos reagindo com duas bases, formando um sal e 6 moléculas de água. Certo? Então ele diz assim, ó, 3 mols de ácido sulfúrico reage com 2 mols de hidróxido de alumínio para formar 1 mol de sulfato de alumínio e 6 mols de água. Essa proporção aí ela vai ter que ser respeitada. Sempre vai ser respeitada. Então, se no início, no recipiente lá, eu tenho 4 mols de ácido sulfúrico e 2 mols de hidróxido de alumínio, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai reagir. São esses 4 mols de sulfato de ácido sulfúrico que vão reagir? Não, porque a reação ela me diz que a proporção é de 3 mols de sulfato para cada 2 mols de hidróxido de alumínio. Como eu tenho 2 mols aqui ó, de hidróxido de alumínio, então esses 2 mols aqui vão se combinar com 3 mols de ácido sulfúrico. Está aqui, ó. 3 mols de ácido sulfúrico, 2 mols de alumínio. O que é que sobrou naquele meu recipiente? Sobrou 1 mol de sulfato de ácido sulfúrico, 1 mol de ácido sulfúrico que não reagiu. Sobrou 1 mol de sulfato de alumínio que foi formado, ó. Foi exatamente o mol que foi formado. E sobrou também os 6 mols de água que foi formado. Percebe? Então, isso é o que me diz a estequiometria. Então, quais são as principais reações que você precisa saber, precisa entender? São reações de neutralização, como eu falei para você, uma reação de ácido com base. E aqui eu mostro uma estequiometria exemplificando para vocês, onde 3 mols de ácido sulfúrico reagem com 2 mols de hidróxido de alumínio para produzir 1 mol de sulfato de alumínio e 6 mols de água. Uma outra reação extremamente importante para vocês são as reações de combustão. A combustão completa é quando você pega um composto orgânico e reage ele com oxigênio, produzindo CO2, dióxido de carbono e água. Então, quando a gente faz o balanceamento dessa equação aqui, a gente vai ver que 1 mol desse composto orgânico aqui, que é o butano, reage com 6,5 mols de oxigênio para produzir 4 mols de CO2 e 5 mols de água. Essa proporção ela sempre vai ser respeitada. Se eu tiver, por exemplo, uma quantidade de 2 mols de C4H10, eu vou precisar também de duas vezes mais a quantidade de oxigênio. Então, precisaria então de 13 mols para produzir 8 mols de CO2 e produzir 10 mols de água, por exemplo. As reações de ionização de ácido, por exemplo. Então, um ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico, quando ele é jogado em água, né, ele se dissocia em H+ e o ânion, que a gente viu isso na aula de hoje. Né? Então, a estequiometria ela vai me dizer exatamente isso. Ó. O coeficiente estequiométrico aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 1. Né? Então, está dizendo que para cada mol de ácido sulfúrico que é colocado em água, vai produzir 2 mols de H+ e 1 mol de sulfato. Certo? Na reação de dissociação de base, a gente aprendeu hoje também, quando eu pego uma base, jogo em água, ela termina segregando, separando em cátion e a hidroxila. Então, nessa reação aqui, nessa dissociação, eu vou produzir o quê? Para cada mol aqui de hidróxido de alumínio, eu vou ter a geração de 1 mol de alumínio mais 3 e 3 mols de hidroxila. Percebe? Ótimo. Pronto. Outro exemplo de solução de sais. Então, quando eu pego o sal e eu jogo em água, o que acontece? Esse sal, ele separa os íons existentes nesse sal. Então, o cátion e o ânion vão ficar separados. Então, aqui, como esse sal ele é formado pelo cátion de alumínio mais 3 e íon sulfato e ânion sulfato, quando eu jogo em água, ele está dizendo aqui que para cada mol de sulfato de alumínio jogado em água, ele vai produzir 2 mols de alumínio mais 3, de cátion alumínio mais 3, e 3 mols de sulfato, SO4 menos 2. Uma dissolução de sais, outro exemplo de dissolução de sais é o cloreto de cálcio. Certo? A gente aprendeu hoje cloro, família 7A, e o cálcio, família 2A. Então vai ter um metal
junto com a metal, a tendência é fazer ligação iônica. Então eles fazem ligação iônica, certo? Formam íons, e quando dissolvido em água, esses íons pegam e se separam. Então eles pegam e se separam, produzindo então o Ca2+ e 2Cl-. Certo? Então a estequiometria aqui nos mostra o seguinte, que para cada mol de cloreto de cálcio dissolvido, a gente vai ter a produção de 1 mol de cátion cálcio mais 2 e 2 mols de ânion cloreto. Okay? E aí, só lembrando, se por exemplo eu quiser produzir 4 mols de íons cloreto, se eu quiser obter 4 mols de íons cloreto, eu vou ter que então fazer o quê? Eu vou ter que colocar o dobro também da quantidade de cloreto de cálcio aqui. Vou ter que dissolver o dobro para conseguir essa quantidade de cloro. Joia? Bom, pessoal, então com isso a gente conclui nossa live de hoje. Eu espero ter ajudado você com esse conteúdo. Foi um conteúdo denso, confesso, concordo, teórico, e a ideia é essa, mandar muita teoria para vocês, porque a prova do Enem é uma prova que precisa de muito conhecimento teórico. Na maioria das questões você consegue, principalmente da parte de química inorgânica, né, de química geral, você consegue resolver apenas por teoria, certo? Então a ideia foi essa mesmo, encher vocês de conteúdo. E se você gostou, faça o seguinte, deixa aí seus comentários, curta, compartilha esse vídeo, compartilha essa live, beleza? Para a gente disseminar esse conhecimento. Massa? E na próxima live a gente vai começar os assuntos de físico-química. Então a gente vai falar sobre soluções e propriedades coligativas. Então se você está aí e quer participar da nossa próxima live vai ser de soluções e propriedades coligativas. Então se inscreve aí no nosso canal para não perder essa nossa próxima live e ative aí a notificação, beleza? Então, grande abraço e até a próxima aula, meu amigo. Deixe seus comentários e outra coisa, se você está se achando mais confiante, hashtag estou mais confiante, bote aí nos comentários, beleza? Grande abraço e nos vemos na próxima aula. Satisfação.